Então, pessoal, olha só, para a aula não ficar muito longa, precisei dividi-la. Mas vamos voltar aqui com o uso do ou. Olha só. Núcleos do sujeito ligados por ou. Olha só. Os núcleos do sujeito ligados por ou, a gente tem três possibilidades. Se o ou indicar uma retificação, uma sinonímia, o verbo concorda com o mais próximo. Então, por exemplo, o Flamengo ou o Mengão sempre morará em meu coração. Aqui eu tenho uma relação de sinonímia. Então, as pessoas chamam Flamengo, chamam Mengão, a gente tem uma relação de sinonímia e o meu verbo concorda com o mais próximo, tá? Se este meu termo estivesse no plural, este verbo ficaria no plural também. Agora, se ele indicar uma inclusão ou uma adição, o verbo fica no plural, viu? Então, o Santos ou o Fluminense tem grande chance de conquistar o campeonato. Veja que esse ou eu posso, inclusive, trocar por e. O Santos e o Fluminense têm grandes chances de conquistar o campeonato. Ou seja, eu tenho aqui duas possibilidades de conquista de um campeonato, certo? Eu tenho aqui essa ideia de inclusão, essa ideia de adição. Perfeito? E o meu verbo deve ficar no plural. Veja que aqui o meu verbo está no plural. Você já sabe que o verbo ter ou o verbo vir com o acento circunflexo, ele é um acento diferencial, que indica o quê? Que meu verbo está no plural. Próxima. Se ou indicar exclusão, que foi o caso que nós vimos ali no exemplo anterior, da outra página do outro slide. O verbo fica sempre no singular, tá? O Vasco ou o Corinthians ganhará o meu coração, ou seja, um ou o outro. Não os dois. Se o Corinthians ganhar, o Vasco não ganha. Se o Corinthians... Vamos lá. Se o Corinthians ganhar, o Vasco não ganha. Se um ganhar, o outro não ganha. Enfim, a gente tem aqui essa ideia de exclusão. Vamos colocar aqui direitinho. Se o Vasco ganha, o Corinthians não ganha. Não é verdade? Se o Corinthians ganha, o Vasco não ganha. E por aí vai. E aí, neste caso de exclusão, o meu verbo fica no singular, que é o mesmo caso aqui do outro exemplo. Uma ou outra conseguirá uma boa classificação. Ou é esta, ou é esta. As duas, jamais. Certinho? A gente tem essa ideia de exclusão aqui. Próxima. Concordância verbal do verbo ser. O verbo ser, ele é um verbinho bem chatinho, cheio de detalhezinho. Então, vamos com calma aqui. O verbo ser concorda com o sujeito. O sujeito é o quê? O pronome pessoal reto ou com o sujeito, a pessoa. Certinho? Então, vamos lá. Olha só. O verbo ser concorda com o sujeito ou com o sujeito, pessoa. Perfeito? Então, olha só. Veja que aqui eu tenho, nós somos unha e carne. Veja que aqui o meu verbo está concordando com o meu sujeito. Mas este meu sujeito, ele é o quê? Ele é um pronome, igual está dizendo aqui. Certo? E aqui, ó, Fernando Pessoa foi muitas pessoas. Veja que aqui o meu verbo concorda com o meu sujeito, pessoa, aquela concordância normal. Perfeito? Então, vamos lá. Agora, a gente tem umas especificações aqui. Quando o sujeito e o predicativo forem personativos, o verbo ser poderá concordar com um dos dois. Logo, olha só, quando eu digo aqui, vou pegar aqui a caneta. Fernando Pessoa foi ou foram muitos poetas. Se eu vou deixar aqui, ó, se o meu verbo for concordar aqui com a minha parte, com o meu predicativo, na verdade, né? Com o meu predicativo, ele pode concordar e ele pode concordar também com o meu sujeito normal. Perfeito? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, olha só, se forem o quê? Personativos é o quê? Pessoa mesmo, tá? Então, pode concordar com um dos dois. Vocês entenderam? Perfeito. Então, quando a pessoa concorre com o pronome reto, o verbo ser deve concordar com o pronome reto. Então, olha só, se eu tenho aqui, Fernando Pessoa sou eu. Então, veja aqui, ó. Fernando Pessoa não é o meu sujeito? É o meu sujeito, certo? Mas aí, o que acontece? O meu pronome, o meu sujeito, está concorrendo com um pronome reto. Quem é que ganha? O pronome ganha, tá? Então, se eu digo, você, se eu digo assim, você é eu, não pode. Então, ou seja, você sou
eu. Por quê? Ó, vou até escrever esse exemplo aqui porque ele é interessante. Olha só, se eu digo assim, ó. Você... Vou colocar aqui a construção incorreta. Eu vou colocar assim, ó. Vai ficar melhor, vai ficar bem didático. Olha só. Você, eu. Aí, olha só. Eu não posso dizer você é eu. Não posso, por quê? Porque se o meu verbo ficar no é aqui na terceira pessoa, ele estará concordando com quem? Ele estará concordando com o meu pronome de tratamento, e isso não pode acontecer. Então, o certo é, ó, você, sou eu. Por quê? Porque o meu verbo ser concorda com o meu pronome reto, tá? O pronome pessoal do caso reto. Agora, olha só, eles são vencedores. Quem são vencedores? Eles. Certinho? Então, aqui, ó, meu pronome. Perfeito. Maravilha. Então, vamos seguir aqui. Quando em predicados nominais, você já sabe que o predicado nominal é aquele predicado que tem ali um verbo de ligação. Quando em predicados nominais o sujeito for representado por um dos pronomes, esse aqui, ó, tudo, nada, isto, isso, aquilo ou coisas, o verbo ser concordará com o predicativo, preferencialmente, ou com o sujeito. Ou seja, vamos ver aqui. Eu tenho duas possibilidades de concordância, certinho? Então, olha só. Olha só. Com o predicativo, na verdade, ele deve concordar preferencialmente. Há ali a preferência dessa concordância acontecer com o predicativo. Mas ele pode concordar com o sujeito também. A dupla concordância, tá? No início, tudo é flores. Ou seja, tudo é flores. Flores aqui é o que meu? O meu flores, ele é o meu predicativo, certinho? Então, este meu predicativo aqui, ele pode... Calma aí, vamos lá. O meu verbo pode concordar com o tudo ou ele pode concordar com o meu predicativo. Há a preferência de concordância com o predicativo. Vamos ver aqui, ó. Tua palavra sempre foram as sagradas escrituras, certo? Esse daqui, pessoal, é o coisas que coloca aqui, tá? Então, olha só. Tua palavra é o meu sujeito, não é verdade? Sujeito. Ele pode concordar, o meu verbo pode concordar com o sujeito, não preferencialmente, mas ele pode concordar também com o predicativo, certinho? Pode concordar preferencialmente com o predicativo. Perfeito, tranquilo. Então, olha só. Bora lá. O verbo ser concordará com o predicativo quando o sujeito for pronomes interrogativos que ou quem, tá bom? Então, olha só, vamos lá. Veja que aqui eu tenho o meu sujeito é o que e o quem. Neste caso, o meu verbo deve concordar com o predicativo, certo? Se o meu predicativo estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o meu predicativo estiver no plural, o meu verbo fica no plural também, quando quando o meu sujeito está aqui representado pelos pronomes interrogativos que ou quem, certo? Então, vamos seguir aqui. Indicações de horas, datas, tempo, vamos marcar aqui, horas, datas, tempo, distância, no caso, como os predicativos, tá? O verbo concorda com o predicativo. Então, por exemplo, são 9 horas. É frio aqui, certinho? Ah, professora, mas nessas aqui, a gente não tá, essa construção aqui não tem o sujeito. Sim, mas mesmo não tendo o sujeito, a regra gramatical diz o seguinte, que nessas construções aqui, há um predicado nominal, tá bom? E há um predicativo, ou seja, então o meu verbo vai concordar aqui, ó, com o termo posterior a ele, certinho? Próxima. Indicações de horas, indicações de datas
são aceitas duas concordâncias, pois subentende-se a palavra dia. Então, olha só, eu posso dizer, hoje são 4 de setembro, e o meu verbo concorda aqui com o número 4, que é o dia do mês, ou então ele pode concordar e ficar no singular, concordar com a palavra dia, a qual está subentendida. Então, eu posso dizer, hoje são 4 de setembro, eu posso dizer, hoje é 4 de setembro. Perfeito? Maravilha. Indicando horas e seguido de locuções como perto de, cerca de, mais de, o verbo ser tanto pode ficar no singular, olha o tanto de regra, gente, misericórdia, ou no plural. Então, por exemplo, eu posso falar, era cerca de 10 horas, ó, quando eu tenho esse cerca de, viu? Cerca de, perto de, mais de. Então, era cerca de 10 horas, ou eu posso usar outro termo concordando aqui com o numeral. Eram 10 horas, certo? Então, maravilha, vamos seguir aqui. O verbo ser no singular quando eles se seguem termos como muito, pouco, nada, tudo, bastante, mais, menos e etc. Junto a especificações de preço, peso, quantidade, distância e etc. Ou seguido do pronome demonstrativo ou. Vamos ler novamente aqui. O verbo ser fica no singular quando a ele se seguem termos como muito, pouco, nada, tudo, bastante, mais, menos e etc. Junto de especificações de preço, peso, quantidade, distância ou seguido do pronome demonstrativo o. Vamos ver como essa bagunça acontece. R$150 é nada. Então, olha só, veja que o meu verbo ser veio seguido da palavra nada. E ele está se referindo a quê? Preço. Aqui é a mesma coisa. Divertimentos é o que não lhe falta, ó. O meu pronome demonstrativo o aqui. Divertimentos não são o que lhe falta. Divertimentos é o que lhe falta. Certo? Próxima. Concordância com o sujeito oracional. Estou falando que esse assunto é grande. Quando o sujeito é uma oração subordinada, o verbo da oração principal fica na terceira pessoa do singular. Gente, olha só. Isso é muito recorrente em prova, tá? Muito recorrente mesmo. Então, olha só. Se eu tenho uma oração subordinada, vou voltar aqui para mim para você despertar. Se eu tenho aqui uma oração, um sujeito oracional, esse sujeito oracional vai estar na oração subordinada, tá? E ali eu vou ter uma oração principal. O verbo da oração principal deve ficar no singular, tá bom? Então, vamos ver como é que isso acontece. Ainda vale a pena investir nos estudos. O que vale a pena? Investir nos estudos. Então, vamos fazer aqui a perguntinha para o verbo. O que vale a pena investir nos estudos? Veja que aqui, ó, investir. Veja que aqui eu tenho um verbo. E esta minha construção aqui é o meu sujeito. É um sujeito oracional, reduzido de infinitivo nesse caso aqui. Certinho? Então, ó, veja que o meu verbo está na terceira pessoa do singular. Por exemplo, eu não poderia falar assim, ainda valem a pena. Não posso, tá? Aqui a mesma coisa. Sabe-se que 2 alunos nossos passaram na prova. O que se sabe que 2 alunos passaram na prova? Olha só, o que se sabe? Isso. E que se sabe? Isso. Se você já souber aqui sobre oração subordinada, então, o que se sabe? Isso. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ah, professora, como é que eu vou ter certeza disso? Vamos, se isso aqui é o meu sujeito. Eu tenho assim, ó. Isso, olha, vai ficar esquisito, mas é isso mesmo, tá? Isso é sabido. Perfeito? Então, olha só. Se eu fizer assim da outra forma, olha só. É necessário que você estude. É necessário isso. Olha só. O que eu tenho aqui? Este meu termo aqui, todo ele é o meu sujeito. Para eu ter certeza, ficaria assim, isso é
necessário. Nós veremos isso, pessoal, melhor na aula de oração subordinada, tá bom? Então, perfeito, aqui é o importante que você saiba. Concordância com verbos impessoais, isso aqui você já sabe, com certeza. Os verbos sempre ficam na terceira pessoa do singular, tá? Então, por exemplo, o meu verbo haver com a ideia de existir, o meu verbo fazer com a ideia de tempo decorrido. Eu tenho também os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Eu tenho também o verbo haver com o sentido de tempo decorrido. Esses verbos são verbos impessoais. Se eu tenho um verbo impessoal, eu não tenho ninguém praticando a ação do verbo. Se eu não tenho ninguém praticando a ação do verbo, meu verbo precisa ficar na terceira pessoa do singular, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Tranquilo, isso aqui você já viu várias vezes. Agora, pessoal, olha só. Depois de tantas regras, tanta falação dessa professora, a gente vai ver o que realmente cai em prova. Tudo que eu passei para você pode cair em prova, mas o que cai muito, muito mesmo, é isso aqui que eu vou te apresentar agora. Então, vamos lá. O sujeito posposto distanciado. Então, olha só, vejamos aqui, ó. Viviam no meio da grande floresta tropical brasileira seres estranhos. Veja, olha só, quantas palavras eu tenho antes do meu sujeito, até chegar no meu sujeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 palavras até chegar ao meu sujeito e meu sujeito está posposto. Professora, como é que eu faço para eu não me confundir nisso? Para que você não se confunda, você sempre precisa fazer a perguntinha do verbo. Professora, eu tenho vergonha de fazer essa pergunta, eu fico parecendo um idiota. Pois é, mas é melhor a gente parecer aqui um idiota respondendo a questão e acertando do que a gente não parecer um idiota aparentemente aqui, não ir errando a questão e parecer um idiota lá na frente, porque a gente errou uma questão boba, tá bom? Faça sempre perguntinha pro verbo, vai dar certo, viu? Então, quem vivia no meio da grande floresta tropical? Seres estranhos. Se eu coloco na ordem direta, fica: seres estranhos viviam no meio da grande floresta tropical brasileira. Outra coisa, os verbos impessoais. Isso daqui, ó, cai demais. Demais, 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 demais. É questão batida, gente. É questão batida e continua caindo. Tá bom? Outra coisa que cai bastante, o verbo concordando com o antecedente correto do pronome relativo com função de sujeito. Então, olha só. Contratei 2 senhoras para que a empresa as quais tinham pouco equilíbrio emocional. Quem tinha pouco equilíbrio emocional? A empresa? Não, meu colega. Quem? As 2 senhoras. As 2 senhoras tinham. Por isso que esse meu verbo fica no plural, tá? Outra coisa que cai bastante também. Sujeito partitivo com especificador no plural. A multidão de torcedores vibrou. Então, há 2 possibilidades de concordância aqui que você já sabe. Eu posso concordar este meu verbo com multidão ou eu posso concordar com o meu especificador. Próxima, sujeito oracional. Então, convém a eles alterar a voz. Veja que aqui, ó, convém a eles, isso convém a eles. Então, o que eu tenho aqui? Um sujeito oracional. Veja que meu verbo está aqui, ó, na terceira pessoa do singular. Certinho? Próxima. Núcleo do sujeito no singular, seguido de adjunto ou complemento no plural. Olha só, conversa breve nos corredores pode gerar atrito. O que acontece aqui? O que pode gerar atrito? Nos corredores? Não, a conversa breve. O que esse número 6 quis dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, que depois do meu núcleo do sujeito, eu tenho ali adjuntos. Eu tenho adjuntos, às vezes, ligados por preposição, outros não. Mas o que acontece aqui? Às vezes, a questão vai lá, pergunta qual é o sujeito daquele verbo, por quê? Porque ele sabe que o candidato vai se perder ali no meio dos adjuntos e provavelmente não fará a pergunta mágica, a perguntinha marota, que eu sempre falo para o aluno perguntar. Então, quem pode gerar atrito? O nos corredores ou a conversa pode gerar atrito? A conversa, tá bom? Muito cuidado com isso. É a perguntinha. Você identificando o sujeito corretamente, identificando o núcleo do sujeito, vai dar certo, viu? Então, vamos ver aqui. E finalizamos. Pessoal, olha só.
É muita coisa, é muito detalhezinho. Às vezes a gente se perde, às vezes a gente olha, meu Deus, o que que é o quê? O que que é o quê? Mas olha só, se você tiver essas seis últimas aqui, observações afiadíssimas, você com certeza tirará uma nota muito boa em sua prova. Você com certeza acertará uma questão de concordância, tá? Mas o ideal é que a gente saiba tudo, o ideal é que a gente esteja preparado para qualquer tipo de cobrança da nossa banca, certinho? Então, muito obrigada até aqui e logo a gente se encontra na aula de concordância nominal. Um beijo e até daqui a pouco.